A Revolução Marginalista e seus contributos para a economia. A Revolução Marginalista, abordada no texto anexado, representa um marco na teoria econômica que transformou a compreensão do valor e da utilidade. Vamos explorar como os conceitos de valor subjetivo e utilidade marginal decrescente, os trabalhos de Jevons e Menger, e as teorias de Walras se interrelacionam e contribuem para a teoria econômica moderna. Valor subjetivo e utilidade marginal decrescente. O valor subjetivo, uma ideia central na Revolução Marginalista, sugere que o valor de um bem não é inerente, mas depende da percepção individual do consumidor. Esta teoria substituiu a visão clássica de valor baseada no custo de produção. A utilidade marginal decrescente complementa este conceito ao afirmar que a utilidade adicional, ou satisfação, obtida com o consumo de uma unidade adicional de um bem diminui à medida que a quantidade consumida aumenta. Por exemplo, a primeira fatia de pizza pode proporcionar grande satisfação, mas a 10ª fatia menos. Jevons e a cadeia de Jevons. William Stanley Jevons, um dos pioneiros da Revolução Marginalista, enfatizou a importância da utilidade marginal na determinação do valor. Ele argumentou que a troca de bens ocorre até que as utilidades marginais se igualem, ou seja, até que a satisfação adicional obtida de um bem seja igual à perda de satisfação de outro. Esta análise formou a base para o entendimento moderno de demanda e oferta. A cadeia de Jevons refere-se ao processo de interação entre diferentes mercados onde a alteração na utilidade marginal de um bem pode afetar os valores de outros bens interrelacionados. Por exemplo, uma mudança no preço do trigo pode influenciar os preços do pão e da farinha. Menger e a teoria geral dos bens. Karl Menger, outro fundador do marginalismo, desenvolveu a teoria geral dos bens, que classifica os bens em ordens de acordo com a sua proximidade ao consumo final. Bens de primeira ordem são aqueles consumidos diretamente pelos indivíduos, enquanto bens de ordem superiores são utilizados na produção de outros bens. Menger também destacou que o valor de bens de ordem superiores deriva do valor dos bens de ordens inferiores que eles ajudam a produzir. Walras e a teoria do equilíbrio geral. Leon Walras foi fundamental na formalização matemática da economia e na criação da teoria do equilíbrio geral. Sua abordagem mostrou como diferentes mercados interagem para alcançar um equilíbrio onde a oferta e a demanda se igualam simultaneamente em todos os mercados. Walras utilizou sistemas de equações para demonstrar que, sob certas condições, existe um conjunto de preços que equilibra simultaneamente todos os mercados de uma economia. Marshall e os neoclássicos. Alfred Marshall, um dos principais economistas neoclássicos, construiu sobre os fundamentos estabelecidos pelos marginalistas. Ele introduziu a análise de oferta e demanda com curvas de oferta e demanda, formalizando o conceito de equilíbrio parcial. Marshall também desenvolveu a ideia de elasticidade, que mede a sensibilidade da quantidade demandada ou ofertada a mudanças nos preços. Embora ele tenha reconhecido a importância da utilidade marginal, Marshall enfatizou a interação entre custo de produção e demanda na determinação dos preços, oferecendo uma síntese entre as teorias clássica e marginalista. Conclusão. A Revolução Marginalista, com as contribuições de Jevons, Menger, Walras e Marshall, transformou profundamente a teoria econômica. A ênfase no valor subjetivo e na utilidade marginal mudou a forma como entendemos a formação de preços e a escolha do consumidor. A teoria geral dos bens de Menger e a teoria do equilíbrio geral de Walras proporcionaram uma compreensão mais profunda das interações entre mercados e cadeias de produção. Por sua vez, Marshall e os neoclássicos integraram essas ideias, desenvolvendo ferramentas analíticas que ainda são fundamentais para a economia contemporânea. Estudo dirigido: A Revolução Marginalista e seus contributos para a economia. Conceito de utilidade marginal. O conceito de utilidade marginal é central na teoria econômica e foi uma das inovações mais importantes da Revolução Marginalista. A utilidade marginal refere-se à satisfação adicional que um indivíduo obtém ao consumir uma unidade extra de um bem ou serviço. Em outras palavras, é a mudança na utilidade total decorrente do consumo de uma unidade adicional. Este conceito se baseia na observação de que a satisfação, ou utilidade, que as pessoas obtêm de consumir bens e serviços tende a diminuir à medida que consomem mais. Por exemplo, a primeira fatia de pizza pode trazer grande satisfação a uma pessoa com fome, mas a segunda fatia proporcionará um pouco menos de satisfação, e assim por diante. Este fenômeno é conhecido como a lei da utilidade marginal decrescente. A utilidade marginal é fundamental para a teoria da demanda.
As pessoas decidem consumir até o ponto em que a utilidade marginal de consumir um bem é igual ao seu preço. Assim, a curva de demanda para um bem pode ser vista como uma representação gráfica da utilidade marginal dos consumidores para diferentes quantidades do bem. Teoria dos bens de Menger. Karl Menger, um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia, desenvolveu uma teoria abrangente sobre a natureza dos bens. Em sua obra Principles of Economics, 1871, Menger classifica os bens em ordens de acordo com sua proximidade ao consumo final. Bens de primeira ordem são aqueles que satisfazem diretamente as necessidades humanas, como alimentos e roupas. Bens de ordens superiores são os bens que não são consumidos diretamente, mas são usados na produção de outros bens. Por exemplo, a farinha usada para fazer pão, ou as máquinas usadas para fabricar roupas. Menger enfatizou que a existência de um bem de ordens superiores depende da existência de bens de ordens inferiores que ele ajuda a produzir. Assim, o valor de um bem de ordem superior é derivado do valor dos bens de ordens inferiores. Teoria dos preços de Menger e suas implicações. Karl Menger também fez contribuições significativas para a teoria dos preços. Ele argumentou que o valor de um bem é subjetivo e depende da utilidade que ele proporciona ao consumidor. Este valor subjetivo é a base para a formação dos preços no mercado. Menger introduziu o conceito de bens marginais, que são os bens cuja utilidade marginal é igual ao seu preço. Segundo Menger, os preços são determinados pela interação entre a oferta e a demanda, onde os consumidores compram bens até o ponto em que a utilidade marginal iguala ao preço. Da mesma forma, os produtores oferecem bens até que o custo marginal de produção iguale o preço de venda. As implicações da teoria dos preços de Menger são profundas. Subjetividade do valor. O valor de um bem não é intrínseco, mas depende da percepção de utilidade dos indivíduos. Isso contrasta com a teoria clássica do valor-trabalho, que associava o valor ao custo de produção. Determinação dos preços. Os preços de mercado são um reflexo da interação entre a utilidade marginal dos consumidores e os custos marginais dos produtores. Isso implica que mudanças na utilidade marginal ou nos custos de produção podem alterar os preços de mercado. Alocação de recursos. A teoria de Menger explica como os recursos são alocados de maneira eficiente em uma economia de mercado. Os recursos são direcionados para a produção de bens que proporcionam maior utilidade marginal aos consumidores, promovendo assim o bem-estar geral. Conclusão. Os conceitos de utilidade marginal e a teoria dos bens e preços de Menger formam a base de grande parte da teoria econômica moderna. Eles explicam como os valores são subjetivos e como os preços se formam através da interação entre a oferta e a demanda. A utilidade marginal ajuda a entender o comportamento do consumidor, enquanto a teoria dos bens e dos preços de Menger oferece uma visão detalhada sobre a produção e a alocação de recursos em uma economia de mercado. Os neoclássicos. A teoria neoclássica trouxe grandes avanços na compreensão econômica, utilizando métodos analíticos rigorosos para explicar o comportamento dos mercados e a formação de preços. Vamos explorar como os conceitos de macroeconomia, método neoclássico, críticas, demanda, elasticidade, excedente do consumidor, oferta, valor, e as análises de curto e longo prazo se interrelacionam, à luz do texto anexado. Macro. A macroeconomia neoclássica se foca na análise de fenômenos econômicos agregados como crescimento econômico, inflação e desemprego. Os modelos neoclássicos frequentemente utilizam hipóteses de expectativas racionais e mercados competitivos para explicar como políticas econômicas podem impactar o desempenho econômico agregado. Esses modelos são baseados na ideia de que agentes econômicos maximizam sua utilidade ou lucro, o que resulta em um equilíbrio de mercado eficiente. Método neoclássico. O método neoclássico se caracteriza pelo uso extensivo de matemática e modelos quantitativos para analisar a economia. Uma das principais ferramentas é a análise marginal, que examina as mudanças no comportamento econômico a partir de pequenas variações nas condições. Este método também inclui a utilização de funções de produção e utilidade, curvas de indiferença e a fronteira de possibilidades de produção para explicar como as escolhas dos indivíduos e das empresas conduzem ao equilíbrio de mercado. Críticas. Apesar de suas contribuições, a teoria neoclássica enfrentou várias críticas. Uma das principais críticas é a suposição de que os agentes econômicos são perfeitamente racionais e têm acesso a toda a informação necessária para tomar decisões ótimas. Outra crítica comum é que os modelos neoclássicos frequentemente ignoram as imperfeições do mercado, como monopólios e externalidades.
que podem levar a resultados ineficientes. Além disso, críticos argumentam que a teoria neoclássica não leva em conta adequadamente fatores sociais e culturais que influenciam o comportamento econômico. Demanda. Na teoria neoclássica, a demanda é determinada pela utilidade marginal dos bens e serviços. Os consumidores alocam seu orçamento de forma a maximizar sua utilidade total, comprando mais de um bem até que a utilidade marginal desse bem seja igual ao seu preço. A curva de demanda, que mostra a quantidade de um bem que os consumidores estão dispostos a comprar a diferentes preços, é descendente devido à lei da utilidade marginal decrescente. Elasticidade. A elasticidade mede a sensibilidade da quantidade demandada ou ofertada a mudanças em variáveis como preço, renda ou preços de bens relacionados. A elasticidade preço da demanda, por exemplo, indica quanto a quantidade demandada de um bem muda em resposta a uma variação no seu preço. Uma elasticidade alta implica que os consumidores são muito sensíveis a mudanças de preço, enquanto uma elasticidade baixa indica o contrário. Excedente do consumidor. O excedente do consumidor é a diferença entre o quanto os consumidores estão dispostos a pagar por um bem e o que realmente pagam. Ele representa o ganho de bem-estar dos consumidores em um mercado. Na análise gráfica, o excedente do consumidor é a área entre a curva de demanda e o preço de mercado, acima do preço de equilíbrio. Oferta. A oferta na teoria neoclássica é determinada pelo custo marginal de produção. As empresas produzem até o ponto onde o custo marginal iguala o preço de mercado, maximizando assim seus lucros. A curva de oferta, que mostra a quantidade de um bem que os produtores estão dispostos a vender a diferentes preços, geralmente é ascendente devido ao aumento dos custos marginais. Valor. Para os neoclássicos, o valor de um bem é subjetivo e determinado pela utilidade marginal que ele proporciona ao consumidor. Isso contrasta com a teoria do valor-trabalho dos clássicos, que associava o valor dos bens ao trabalho necessário para produzi-los. Na abordagem neoclássica, o valor de um bem é reflexo de sua capacidade de satisfazer necessidades e desejos dos consumidores. Curto e longo prazo. A análise de curto prazo na teoria neoclássica foca em situações onde pelo menos um fator de produção é fixo, resultando em ajustes limitados à oferta e demanda. Já no longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis, permitindo ajustes completos nos mercados. Por exemplo, no curto prazo, uma empresa pode não conseguir aumentar rapidamente sua capacidade produtiva devido a limitações de capital, mas no longo prazo, pode investir em novas máquinas e equipamentos para expandir a produção. Conclusão. A teoria neoclássica, com sua análise marginal e uso de modelos matemáticos, revolucionou a economia ao oferecer ferramentas robustas para entender como mercados funcionam e como os preços são formados. Apesar das críticas, suas contribuições são fundamentais para a macroeconomia, a análise de demanda e oferta, e a compreensão do comportamento do consumidor e do produtor. Ao analisar tanto o curto quanto o longo prazo, os neoclássicos forneceram uma base sólida para a política econômica e a teoria do bem-estar. Estudo dirigido. Os neoclássicos. A demanda para Marshall. Alfred Marshall, um dos fundadores da economia neoclássica, trouxe contribuições significativas para a compreensão da demanda. Marshall introduziu a análise da demanda através do conceito de elasticidade e a ideia de curvas de demanda. Ele argumentou que a quantidade demandada de um bem é inversamente relacionada ao seu preço, formando uma curva de demanda descendente. Esta curva reflete a disposição dos consumidores de pagar diferentes preços por diferentes quantidades de um bem. Marshall também introduziu o conceito de excedente do consumidor, que é a diferença entre o valor máximo que os consumidores estão dispostos a pagar e o preço que efetivamente pagam. A matemática em Marshall. Marshall utilizou ferramentas matemáticas para formalizar conceitos econômicos. Ele introduziu a análise marginal e a matemática diferencial na economia. O uso de funções e derivadas permitiu a Marshall explicar como pequenas mudanças em variáveis econômicas afetam o equilíbrio de mercado. Por exemplo, a derivada da função de demanda em relação ao preço fornece a elasticidade preço da demanda, que mede a sensibilidade da quantidade demandada a mudanças no preço. A matemática permitiu a Marshall modelar e prever o comportamento dos mercados com maior precisão e rigor. Os prazos para Marshall. Marshall diferenciou entre o curto e o longo prazo na análise econômica. Curto prazo. No curto prazo, pelo menos um fator de produção é fixo, como o capital. Isso significa que as empresas não podem ajustar todos os seus recursos rapidamente para responder às mudanças no mercado. A oferta de bens é relativamente inelástica no curto prazo.
Longo prazo. No longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. As empresas podem ajustar todos os seus recursos, como capital e trabalho, permitindo uma resposta mais flexível às mudanças de mercado. A oferta de bens torna-se mais elástica no longo prazo. Marshall usou essa distinção para explicar como as empresas ajustam suas produções e como os preços se estabilizam ao longo do tempo. Custo de produção e utilidade para Marshall. Marshall procurou unir a teoria do valor baseada no custo de produção, defendida pelos economistas clássicos, e a teoria da utilidade marginal, central para os marginalistas. Ele argumentou que tanto o custo de produção quanto a utilidade determinam o preço de um bem. Custo de produção refere-se ao custo dos recursos utilizados para produzir um bem, incluindo trabalho, capital e matérias-primas. No longo prazo, os preços de mercado tendem a refletir os custos de produção. Utilidade refere-se à satisfação ou benefício que os consumidores obtêm de um bem. A utilidade marginal ou a satisfação adicional de consumir uma unidade extra de um bem influencia a disposição dos consumidores em pagar por ele. Marshall explicou que os preços são determinados pela interação entre a oferta, influenciada pelos custos de produção, e a demanda, influenciada pela utilidade marginal. Receitas de Marshall para combater depressão e desemprego. Marshall reconheceu a importância de políticas econômicas para combater depressão e desemprego. Algumas de suas recomendações incluem: política monetária, aumentar a oferta de dinheiro para estimular o consumo e o investimento, baixando as taxas de juros para facilitar o crédito e incentivar gastos. Política fiscal, implementar gastos governamentais em infraestrutura e projetos públicos para criar empregos e aumentar a demanda agregada. Reduzir impostos pode aumentar a renda disponível e incentivar o consumo. Educação e treinamento. Investir em educação e treinamento para melhorar a qualificação da força de trabalho, aumentando a empregabilidade e a produtividade dos trabalhadores. Marshall enfatizou que políticas macroeconômicas adequadas podem ajudar a estabilizar a economia e reduzir o desemprego durante períodos de crise econômica. Keynes. Abordagem geral. John Maynard Keynes revolucionou a economia com sua abordagem centrada na demanda agregada como motor da atividade econômica. Keynes criticou a visão clássica que acreditava no autoajustamento dos mercados, propondo que a intervenção governamental é necessária para estabilizar a economia. Sua teoria enfatiza a importância da política fiscal e monetária para controlar o ciclo econômico e combater desemprego e recessão. História. A teoria keynesiana emergiu durante a Grande Depressão dos anos 1930, um período marcado por desemprego massivo e baixa atividade econômica. Keynes publicou A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda em 1936, propondo soluções para crises econômicas que desafiavam a ortodoxia clássica da época. Sua obra ofereceu um novo paradigma para entender e enfrentar flutuações econômicas. O ciclo econômico. Keynes observou que as economias capitalistas são inerentemente instáveis com ciclos de expansão e contração. Ele argumentou que a demanda agregada composta por consumo e investimento, gastos governamentais e exportações líquidas, determina o nível de atividade econômica. Durante períodos de baixa demanda, ele sugeriu que o governo deveria aumentar seus gastos para estimular a economia e reduzir o desemprego. Demanda. Para Keynes, a demanda agregada é o principal determinante da produção e do emprego. Ele enfatizou que as decisões de consumo dos indivíduos e as decisões de investimento das empresas são influenciadas por expectativas sobre o futuro, o que pode levar a flutuações na demanda agregada e, consequentemente, na atividade econômica. Consumo. Keynes introduziu a função consumo, que descreve a relação entre consumo e renda. Ele argumentou que os consumidores tendem a gastar uma fração de sua renda disponível, mas que esta fração diminui à medida que a renda aumenta. Isto é conhecido como a propensão marginal a consumir. A função consumo é crucial para entender como as mudanças na renda afetam a demanda agregada. Poupança. Na teoria keynesiana, a poupança é a parte da renda não gasta em consumo. Keynes destacou o paradoxo da poupança. Se todos tentarem poupar mais durante uma recessão, a demanda agregada cairá, levando a uma redução na produção e no emprego, piorando a recessão. Portanto, ele defendia políticas que incentivassem o consumo e o investimento durante períodos de baixa atividade econômica. Investimento. O investimento é um componente-chave da demanda agregada. Keynes enfatizou que as decisões de investimento são guiadas pelo espírito animal dos empresários, ou seja, suas expectativas e confiança no futuro. Ele também introduziu o conceito de eficiência marginal do capital,
que relaciona a taxa de retorno esperada de um investimento ao seu custo de capital. Equilíbrio. Para Keynes, o equilíbrio econômico nem sempre ocorre no pleno emprego. Ele argumentou que a economia pode ficar presa em um equilíbrio de baixo emprego devido à insuficiência de demanda agregada. Neste contexto, ele defendia a intervenção governamental para aumentar a demanda e levar a economia de volta ao pleno emprego. Concurso de beleza. Keynes usou a metáfora do concurso de beleza para descrever como os mercados financeiros funcionam. Ele sugeriu que os investidores não compram ações com base em seu valor fundamental, mas sim com base no que eles acreditam que outros investidores vão achar atraente. Isto pode levar a bolhas especulativas e volatilidade nos mercados financeiros. Políticas públicas. Keynes defendia o uso de políticas públicas para estabilizar a economia. Ele sugeriu que o governo deveria aumentar seus gastos durante recessões para compensar a queda na demanda privada. Além disso, políticas monetárias expansionistas, como a redução das taxas de juros, podem estimular o investimento e o consumo. Influências e críticas. A teoria keynesiana influenciou profundamente a política econômica do pós-guerra, especialmente nos países ocidentais. No entanto, enfrentou críticas dos economistas neoclássicos e monetaristas, que argumentaram que a intervenção governamental pode levar à inflação e distorções econômicas. Críticos como Milton Friedman defenderam que a política monetária, e não fiscal, deveria ser o principal instrumento para estabilizar a economia. Totalitarismo. Keynes era crítico do totalitarismo, defendendo uma economia mista onde o governo intervém para corrigir falhas de mercado, mas sem abolir o setor privado. Ele acreditava que uma economia planejada centralmente, como no socialismo, poderia levar à perda de liberdades individuais e à ineficiência econômica. Debate Hayek-Keynes. O debate entre Keynes e Friedrich Hayek é um dos mais famosos na história da economia. Hayek, um defensor do livre mercado e crítico da intervenção governamental, argumentava que a intervenção estatal distorce os sinais de preços e leva a ciclos econômicos mais severos. Keynes, por outro lado, acreditava que a intervenção era necessária para corrigir insuficiências de demanda e estabilizar a economia. Este debate continua a influenciar as políticas econômicas contemporâneas. Conclusão. As ideias de Keynes continuam a ser centrais na macroeconomia moderna. Suas teorias sobre demanda agregada, consumo, poupança e investimento proporcionam uma base para a compreensão dos ciclos econômicos e a formulação de políticas públicas eficazes. Apesar das críticas e do debate contínuo com outras escolas de pensamento, a abordagem keynesiana oferece ferramentas valiosas para enfrentar desafios econômicos contemporâneos. Estudo dirigido, Keynes. A importância do consumo para Keynes. John Maynard Keynes atribuiu uma importância central ao consumo em sua teoria econômica. Para ele, o consumo é um dos principais componentes da demanda agregada, que inclui também o investimento, os gastos governamentais e as exportações líquidas. A demanda agregada, por sua vez, é o motor da atividade econômica, determinando os níveis de produção e emprego. Função consumo. Keynes desenvolveu a função consumo para descrever a relação entre o consumo e a renda. Ele postulou que o consumo total de uma economia é principalmente uma função da renda disponível, mas não se altera proporcionalmente à renda. A propensão marginal a consumir, PMC, é o conceito que descreve a fração adicional da renda que é gasta em consumo. Segundo Keynes, propensão marginal a consumir, PMC, refere-se à fração da renda adicional que os indivíduos decidem gastar em consumo. Geralmente é menor que 1, indicando que nem toda a renda extra é consumida. Propensão média a consumir, PMD, representa a fração da renda total que é consumida. Keynes argumentou que à medida que a renda aumenta, a PMC tende a diminuir, o que implica que pessoas mais ricas tendem a poupar uma parte maior de sua renda adicional comparado a pessoas com rendas mais baixas. Escola Austríaca. Com base no texto anexado sobre a Escola Austríaca de Economia, vamos explorar os principais tópicos em relação aos economistas Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e Murray Rothbard, bem como os conceitos de monopólio e cartel, moeda, linha comum e metodologia. Em seguida, abordaremos como esses elementos se integram em uma visão de public choice austríaca. Mises. Ludwig von Mises é uma figura central na escola austríaca, conhecido por seu desenvolvimento da praxeologia, a ciência da ação humana. Ele enfatizou a natureza subjetiva do valor e a importância da ação individual no processo econômico. Mises argumentou que a economia deve ser vista como uma série de ações humanas intencionais, não apenas decisões baseadas em dados objetivos.
Sua obra, Ação Humana, é um tratado fundamental que descreve a economia como uma ciência dedutiva, baseada em axiomas evidentes, como o fato de que os seres humanos agem propositalmente para alcançar fins desejados. Friedrich Hayek contribuiu significativamente para a teoria do conhecimento econômico, destacando a dispersão do conhecimento e a importância dos preços como mecanismos de comunicação que ajudam a coordenar as ações individuais em uma economia. Em seu famoso ensaio The Use of Knowledge in Society, Hayek argumentou que o conhecimento é distribuído entre todos os indivíduos e que a economia de mercado, através do sistema de preços, é a melhor forma de utilizar esse conhecimento disperso. Ele também criticou fortemente o planejamento centralizado, afirmando que ele não poderia capturar a complexidade e a dinamicidade da economia. Murray Rothbard, um dos mais influentes economistas da escola austríaca, expandiu as ideias de Mises e Hayek. Ele é conhecido por sua defesa do anarcocapitalismo, onde todas as funções do governo são substituídas por entidades privadas e mercados livres. Rothbard criticou duramente a intervenção estatal na economia, argumentando que o governo só pode agir através da coerção, o que é moralmente injustificável e economicamente ineficiente. Em sua obra, Man, Economy and State, Rothbard explora a aplicação da praxeologia a uma ampla gama de fenômenos econômicos. Monopólio e cartel. A escola austríaca oferece uma visão distinta sobre monopólios e cartéis, diferenciando-se das abordagens neoclássicas. Mises e outros austríacos argumentam que monopólios coercitivos só podem existir com apoio governamental, através de privilégios especiais e regulamentações que restringem a concorrência. Em um mercado verdadeiramente livre, a entrada e saída de concorrentes garantiria que nenhum monopólio pudesse sustentar preços acima do nível competitivo. Cartéis, da mesma forma, são vistos como instáveis em um mercado livre, pois os membros têm incentivos para atrair uns aos outros, cortando preços para ganhar participação de mercado. Moeda. Os austríacos têm uma visão particular sobre a moeda, defendendo a moeda sólida e criticando os sistemas monetários fiat. Mises, em sua teoria do dinheiro e do crédito, argumentou que a inflação monetária, causada pela expansão da oferta de dinheiro pelos bancos centrais, leva a ciclos econômicos de boom e bust. Hayek também advogou por um sistema de concorrência de moedas privadas, onde diferentes formas de moeda poderiam competir no mercado, permitindo aos indivíduos escolherem a moeda que melhor preserva seu valor. Uma linha comum entre Mises, Hayek e Rothbard é a ênfase na liberdade individual e na mínima intervenção governamental. Eles acreditam que a ação humana e a ordem espontânea do mercado são mais eficazes na alocação de recursos e na promoção do bem-estar econômico do que qualquer planejamento centralizado ou intervenção estatal. A teoria austríaca se baseia na ideia de que o mercado é um processo dinâmico de descobertas e inovações, guiado pelas ações empreendedoras dos indivíduos. A metodologia austríaca, especialmente a praxeologia de Mises, é baseada em axiomas dedutivos e não em verificações empíricas. Os austríacos criticam o uso excessivo de modelos matemáticos e a suposição de homo economicus dos neoclássicos. Eles argumentam que a economia deve ser baseada em uma compreensão qualitativa e subjetiva das ações humanas, ao invés de tentativas de quantificar e prever o comportamento econômico com precisão matemática. Public Choice austriaca. A Public Choice Theory, adaptada à perspectiva austríaca, analisa como as escolhas públicas, políticas e decisões governamentais são influenciadas pelos mesmos princípios econômicos que afetam o comportamento individual no mercado. Os austríacos aplicam a praxeologia para entender os incentivos e comportamentos dos políticos e burocratas, que agem de acordo com seus próprios interesses e não necessariamente visando o bem-estar público. Mises e Public Choice. Mises argumentava que a intervenção estatal tende a expandir-se porque cada intervenção gera distorções que aparentemente requerem novas intervenções. Ele criticava a burocracia estatal como inerentemente ineficiente e propensa a expandir seus próprios interesses ao invés de servir ao público. Public Choice. Hayek, em sua crítica ao socialismo, enfatizou que o planejamento centralizado não pode captar a complexidade do conhecimento disperso na sociedade. Ele argumentou que os políticos e planejadores são incapazes de tomar decisões informadas sobre a economia devido à falta de conhecimento local específico. Rothbard e Public Choice. Rothbard expandiu essas ideias, argumentando que qualquer forma de governo é coercitiva e que todas as funções do governo poderiam ser melhor realizadas por entidades privadas operando em um mercado livre.
Ele via a democracia como uma forma de tirania da maioria, onde os interesses da maioria podem ser impostos à minoria. Conclusão: a escola austríaca, com suas contribuições de Mises, Hayek e Rotardry, oferece uma visão robusta e única sobre a economia, focada na ação humana, subjetivismo e defesa da liberdade individual. Sua análise de monopólios, moeda e intervenção estatal proporciona uma base sólida para a teoria da escolha pública, adaptada à perspectiva austríaca. Essa abordagem enfatiza a importância de entender os incentivos e comportamentos dos agentes governamentais da mesma forma que os agentes de mercado, fornecendo uma crítica poderosa às políticas intervencionistas e um argumento forte para a liberdade econômica. Estudo dirigido. Escola austríaca. Metodologia da escola austríaca. A metodologia da escola austríaca de economia é distinta das abordagens neoclássica e keynesiana, centrando-se na praxeologia, a ciência da ação humana. A praxeologia, conforme desenvolvida por Ludwig von Mises, baseia-se em axiomas dedutivos e raciocínio lógico para entender a economia como um conjunto de ações intencionais dos indivíduos. Principais características da metodologia austríaca. Subjetivismo. A escola austríaca enfatiza que o valor é subjetivo e depende das preferências individuais. A análise econômica deve partir das ações e escolhas dos indivíduos reais, de carne e osso. Individualismo metodológico. A análise econômica deve focar no indivíduo como a unidade básica de estudo, considerando suas decisões e interações no mercado. Praxeologia. A teoria econômica é baseada em axiomas autoevidentes, como o fato de que os humanos agem com propósito. A partir desses axiomas, são deduzidas as leis econômicas. Desconfiança em modelos matemáticos. A escola austríaca critica o uso excessivo de matemática na economia, argumentando que os fenômenos econômicos são complexos e dinâmicos demais para serem capturados por modelos matemáticos rígidos. Tempo e incerteza. Os austríacos enfatizam a importância do tempo e da incerteza nas análises econômicas, destacando que o conhecimento é disperso e incompleto, e que os agentes econômicos estão constantemente aprendendo e ajustando suas ações. Teoria do ciclo econômico austríaca, TCA. A teoria do ciclo econômico austríaca, desenvolvida por Mises e expandida por Hayek, explica os ciclos econômicos como resultado da intervenção estatal nos mercados de crédito, especificamente através da manipulação da oferta de dinheiro e das taxas de juros pelos bancos centrais. Principais elementos da TCA. Expansão do crédito. Quando o Banco Central reduz artificialmente as taxas de juros, isso leva a um aumento da oferta de crédito. Investimentos insustentáveis. As taxas de juros mais baixas induzem os empresários a investir em projetos de longo prazo que parecem lucrativos devido aos custos de financiamento reduzidos. Malinvestimentos. Esses investimentos são baseados em sinais distorcidos, levando a uma alocação inadequada de recursos. Malinvestimentos. Correção do mercado. Eventualmente, os recursos escassos tornam-se evidentes, e os projetos não viáveis economicamente precisam ser liquidados, levando a uma recessão. Ciclo repetitivo. Esse ciclo de expansão e contração se repete sempre que o Banco Central interfere no mercado de crédito, criando bolhas e subsequentes estouros. Ordem espontânea. A ordem espontânea é um conceito central na escola austríaca, particularmente defendido por Hayek. Refere-se ao surgimento de uma ordem complexa e organizada a partir das interações voluntárias e descentralizadas dos indivíduos, sem a necessidade de uma autoridade central planejadora. Principais características da ordem espontânea. Descentralização do conhecimento. O conhecimento é disperso entre os indivíduos e não pode ser centralizado. Cada pessoa possui informações específicas que utiliza para tomar decisões. Preços como sinais. Em uma economia de mercado, os preços atuam como sinais que comunicam informações sobre a escassez e a demanda de bens e serviços, ajudando a coordenar as ações dos indivíduos. Instituições sociais. Normas, costumes e instituições emergem espontaneamente para facilitar a cooperação e a coordenação social. Evolução natural. A ordem espontânea evolui naturalmente ao longo do tempo, ajustando-se às mudanças nas condições e necessidades da sociedade. Posição austríaca sobre moeda e Banco Central. Os economistas austríacos têm uma visão crítica sobre a moeda fiduciária e o papel dos bancos centrais, argumentando que a intervenção estatal na moeda é prejudicial à economia. Moeda. Moeda sólida. Os austríacos defendem a utilização de uma moeda sólida como o ouro, que não pode ser manipulada arbitrariamente pelo governo. Desmonetização do governo.
propõem a desmonetização, onde a emissão de moeda seria retirada do controle estatal e sujeita às forças do mercado. Banco Central. Crítica ao Banco Central. Os austríacos criticam o Banco Central por sua capacidade de criar ciclos econômicos através da manipulação da oferta de dinheiro e das taxas de juros. Livre bancarismo. Alguns, como Hayek, propõem um sistema de livre bancarismo, onde bancos privados emitem sua própria moeda competitiva, permitindo que o mercado escolha as moedas mais estáveis. Inflação. A política monetária expansionista do Banco Central é vista como a principal causa da inflação, que desvaloriza a moeda e prejudica o poder de compra dos indivíduos. Conclusão. A escola austríaca oferece uma abordagem única e crítica à teoria econômica, enfatizando a ação humana, o subjetivismo e a importância da ordem espontânea. Suas críticas aos monopólios estatais sobre a moeda e o papel dos bancos centrais destacam a necessidade de sistemas financeiros mais descentralizados e baseados no mercado. A teoria do ciclo econômico austríaca fornece uma explicação robusta para as flutuações econômicas, atribuindo-as às intervenções governamentais nos mercados de crédito. Esses elementos juntos formam uma base sólida para a Public Choice austriaca, que aplica essas ideias à análise das escolhas e comportamentos dentro das políticas públicas. Friedman e o monetarismo. Abordagem geral. A abordagem geral de Milton Friedman e do monetarismo centra-se na importância da oferta monetária na determinação dos níveis de inflação e atividade econômica. Friedman argumentava que a política monetária, ou seja, o controle da quantidade de dinheiro em circulação, era crucial para controlar a inflação e estabilizar a economia. Diferentemente dos keynesianos que enfatizavam o papel da política fiscal e do gasto governamental, os monetaristas acreditavam que as variações na oferta de dinheiro tinham efeitos mais previsíveis e poderosos sobre a economia. Oferta monetária. Para Friedman, a oferta monetária é a principal determinante do nível de preços e da inflação a longo prazo. Ele argumentava que a inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário, resultante de uma taxa de crescimento da oferta de dinheiro que supera a taxa de crescimento da produção. Portanto, para controlar a inflação, é necessário controlar a oferta monetária. Friedman propôs uma regra monetária, onde a oferta de dinheiro deveria crescer a uma taxa constante, aproximadamente igual à taxa de crescimento do produto real, para evitar tanto a inflação quanto a deflação. Grande Depressão. Friedman e Anna Schwartz, em sua obra monumental, A Monetary History of the United States, argumentaram que a Grande Depressão foi exacerbada por políticas monetárias inadequadas. Eles criticaram o Federal Reserve por não expandir adequadamente a oferta de dinheiro durante a crise, o que teria mitigado os efeitos da depressão econômica. Em vez disso, o Fed permitiu que a oferta monetária se contraísse drasticamente, exacerbando a crise e levando a um colapso mais profundo. Os atrasos da política fiscal. Os monetaristas, incluindo Friedman, criticavam a política fiscal como uma ferramenta ineficaz para o controle da demanda agregada devido aos longos atrasos envolvidos. Eles argumentavam que entre a identificação de um problema econômico, a formulação de uma resposta política e a implementação efetiva das medidas fiscais, passava-se tanto tempo que as condições econômicas iniciais já teriam mudado, tornando a política fiscal inadequada e potencialmente desestabilizadora. Essa crítica se aplica à incapacidade das políticas fiscais de reagirem de forma rápida e eficiente às mudanças econômicas. Proposta de política monetária. Friedman propôs uma política monetária baseada em regras, em oposição à discricionariedade. Ele sugeriu que o Banco Central deveria seguir uma regra fixa para o crescimento da oferta de dinheiro, como mencionado anteriormente, para evitar a manipulação excessiva da economia e a instabilidade resultante das flutuações na política monetária. Essa abordagem, conhecida como regra K-percent, defendia que a oferta monetária deveria crescer a uma taxa constante e previsível, alinhada com o crescimento do produto real. Curva de Phillips. A curva de Phillips descreve uma relação inversa entre inflação e desemprego. No entanto, Friedman criticou a interpretação keynesiana desta relação, argumentando que a curva de Phillips só era válida no curto prazo. A longo prazo, ele introduziu o conceito de taxa natural de desemprego, onde qualquer tentativa de reduzir o desemprego abaixo dessa taxa através de políticas inflacionárias resultaria apenas em uma inflação mais alta, sem benefícios sustentáveis em termos de emprego. Friedman previu que políticas monetárias expansionistas levariam a expectativas inflacionárias, deslocando a curva de Phillips para cima e resultando em estagflação. Conclusão.
A abordagem monetarista de Friedman enfatiza o controle da oferta de dinheiro como a principal ferramenta de política econômica, criticando a eficácia da política fiscal e propondo regras monetárias fixas para evitar a instabilidade econômica. Sua análise da Grande Depressão destaca a importância de uma política monetária ativa para evitar crises econômicas severas, enquanto sua reformulação da curva de Phillips desafia as ideias keynesianas tradicionais sobre a relação entre inflação e desemprego. Estudo dirigido, Friedman. A crise de 1929 segundo Friedman e Schwartz. Milton Friedman e Anna Schwartz, em sua obra, A Monetary History of the United States, analisaram detalhadamente a Grande Depressão e atribuíram a severidade da crise a políticas monetárias inadequadas. Segundo eles, a Grande Depressão não foi apenas uma consequência inevitável de falhas estruturais na economia, mas também uma falha significativa do Federal Reserve. Principais argumentos. Contração monetária. Friedman e Schwartz argumentaram que a depressão foi exacerbada pela contração severa na oferta de dinheiro. Entre 1929 e 1933, a oferta monetária nos Estados Unidos caiu quase um terço. Essa contração resultou de uma série de falências bancárias e da incapacidade do Federal Reserve de contrabalançar essa queda. Falências bancárias. O colapso de muitos bancos comerciais, que resultou em perdas maciças de depósitos, reduziu a oferta de dinheiro disponível para a economia. Friedman e Schwartz destacaram que o Federal Reserve não agiu como emprestador de última instância para esses bancos em dificuldades, o que teria evitado uma espiral descendente de falências e contração monetária. Política passiva do Federal Reserve. Em vez de expandir a oferta de dinheiro para contrabalançar a deflação e a queda na demanda agregada, o Fed manteve uma política monetária passiva. Eles não conseguiram aumentar a base monetária nem reduzir significativamente as taxas de juros, agravando assim a crise. Deflação. A contração monetária resultou em deflação severa, onde os preços caíram drasticamente. A deflação aumentou o peso real das dívidas, levando a mais falências e desemprego. A queda nos preços reduziu os lucros das empresas, desencorajando investimentos e exacerbando o ciclo recessivo. Os atrasos na política fiscal. Os monetaristas como Friedman criticam a política fiscal devido aos atrasos significativos envolvidos em sua implementação. Esses atrasos são divididos em 3 categorias principais. Atraso de reconhecimento. Refere-se ao tempo necessário para reconhecer que uma intervenção econômica é necessária. Muitas vezes leva tempo para coletar e analisar dados econômicos, e mais tempo ainda para confirmar que uma tendência adversa está ocorrendo. Atraso de implementação. Depois de identificar a necessidade de ação, há um atraso adicional enquanto o governo debate, aprova e implementa a política. Processos legislativos e burocráticos podem ser longos e complexos. Atraso de impacto. Mesmo após a implementação, há um tempo adicional antes que a política tenha efeito total na economia. Por exemplo, programas de infraestrutura levam tempo para começar e gerar empregos. Esses atrasos tornam a política fiscal uma ferramenta muitas vezes inadequada para responder rapidamente a mudanças econômicas, pois quando a política começa a fazer efeito, a situação econômica já pode ter mudado significativamente. Proposta de política monetária de Friedman. Milton Friedman propôs uma política monetária baseada em regras, em oposição à discricionariedade. Sua proposta visa proporcionar estabilidade e previsibilidade ao crescimento da oferta monetária, evitando as armadilhas da intervenção discricionária que pode ser sujeita a erros e influências políticas. Componentes da proposta. Regra K%. Friedman sugeriu que a oferta de dinheiro deveria crescer a uma taxa constante, K, que seria aproximadamente igual à taxa de crescimento da produção real. Ele argumentou que uma taxa constante de crescimento da oferta monetária evitaria a inflação, se a taxa fosse muito alta, e a deflação, se a taxa fosse muito baixa. Evitar manipulação. Ao seguir uma regra fixa, a política monetária se tornaria previsível, reduzindo a incerteza nos mercados. Isso evitaria a manipulação excessiva da economia, que pode levar a ciclos de boom e bust. Controle da inflação. Friedman acreditava que controlando a oferta de dinheiro, a inflação poderia ser mantida sob controle. A inflação, em sua visão, é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário, causado por um crescimento da oferta de dinheiro que excede o crescimento da produção. Estabilidade econômica. Uma política monetária baseada em regras evitaria as flutuações econômicas severas que resultam de políticas discricionárias mal calibradas.
A estabilidade na oferta de dinheiro ajudaria a estabilizar a economia, promovendo crescimento sustentável e evitando crises. Conclusão. A análise de Friedman e Schwartz sobre a Grande Depressão destaca a importância de uma política monetária ativa e eficaz. Os atrasos inerentes à política fiscal reforçam a necessidade de uma política monetária previsível e baseada em regras. A proposta de Friedman para uma regra de crescimento constante da oferta monetária visa fornecer essa previsibilidade e evitar os erros das políticas discricionárias, promovendo assim uma economia mais estável e menos sujeita a crises severas. CEPAL. Teoria da dependência. A teoria da dependência emergiu como uma crítica ao modelo de desenvolvimento proposto pelas economias centrais, países desenvolvidos, para as economias periféricas, países em desenvolvimento, desenvolvida por economistas e sociólogos latino-americanos, entre eles Celso Furtado, Oswaldo Sunquel e Teotônio dos Santos. Essa teoria argumenta que o subdesenvolvimento das economias periféricas não é uma etapa inicial do desenvolvimento, mas uma condição resultante de sua inserção subordinada no sistema econômico global. Principais ideias. Relação centro-periferia. A teoria da dependência destaca a divisão do mundo em economias centrais, industrializadas e desenvolvidas, e economias periféricas, exportadoras de matérias-primas e subdesenvolvidas. Essa relação é caracterizada pela exploração e pelo intercâmbio desigual, onde os países periféricos fornecem produtos de baixo valor agregado e importam bens de alto valor agregado das economias centrais. Dependência tecnológica e financeira. As economias periféricas dependem de tecnologia, capital e mercado das economias centrais, o que perpetua um ciclo de subdesenvolvimento e dependência. Deterioração dos termos de troca. Os países periféricos enfrentam uma deterioração dos termos de troca, onde o valor das exportações de matérias-primas tende a diminuir em relação ao valor das importações de produtos industrializados, agravando a vulnerabilidade econômica. Análise do subdesenvolvimento. A análise do subdesenvolvimento segundo a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, incorpora a perspectiva histórico-estruturalista, que considera as condições históricas e estruturais que moldam a economia dos países latino-americanos. Principais elementos. Heterogeneidade estrutural. Aníbal Pinto introduziu o conceito de heterogeneidade estrutural, que descreve a coexistência de setores modernos e atrasados na economia, resultando em desigualdade e baixa produtividade. Industrialização substitutiva de importações. ISI. A CEPAL propôs a industrialização como uma forma de superar o subdesenvolvimento, substituindo as importações por produtos fabricados internamente, visando reduzir a dependência externa. Estrutura socioeconômica. A análise da CEPAL enfatiza a necessidade de reformas sociais e agrárias para melhorar a distribuição de renda e aumentar a demanda interna, impulsionando o desenvolvimento econômico. O capitalismo piora a situação. Os teóricos da dependência argumentam que o capitalismo global perpetua o subdesenvolvimento dos países periféricos através da exploração econômica e da desigualdade estrutural. As relações de produção e comércio desiguais entre centro e periferia impedem o desenvolvimento autônomo dos países periféricos. Principais argumentos. Expropriação de recursos. O capitalismo global facilita a expropriação de recursos naturais das economias periféricas, beneficiando as economias centrais. Desigualdade econômica. As políticas econômicas neoliberais, promovidas por instituições internacionais como o FMI e o Banco Mundial, muitas vezes resultam em maior desigualdade e pobreza nos países periféricos. Ciclos de endividamento. A dependência financeira e os ciclos de endividamento agravam a vulnerabilidade econômica, tornando os países periféricos dependentes de empréstimos e ajuda externa, o que perpetua a subordinação. Soluções. Para combater o subdesenvolvimento, os teóricos da dependência e a CEPAL propuseram várias soluções que visam aumentar a autonomia econômica e reduzir a dependência externa. Principais propostas. Industrialização substitutiva de importações, ISI. Promover a produção interna de bens anteriormente importados para fortalecer a economia doméstica e reduzir a dependência externa. Reforma agrária. Redistribuir a terra para aumentar a produtividade agrícola e melhorar a distribuição de renda, fortalecendo o mercado interno. Integração regional. Estabelecer blocos econômicos regionais para aumentar o comércio intra-regional e reduzir a dependência dos mercados das economias centrais.
Políticas de desenvolvimento sustentável. Implementar políticas que promovam o desenvolvimento sustentável, equilibrando o crescimento econômico com justiça social e preservação ambiental. Substituição de importações. A política de substituição de importações, ISI, foi uma estratégia de desenvolvimento adotada por muitos países latino-americanos a partir dos anos 1950, promovida fortemente pela CEPAL. Principais características: proteção da indústria nacional, impor tarifas e barreiras comerciais para proteger as indústrias nacionais da concorrência externa, incentivos à produção interna, oferecer subsídios e incentivos fiscais para fomentar a produção interna de bens anteriormente importados, desenvolvimento de infraestrutura, investir em infraestrutura básica, como transporte e energia, para apoiar a industrialização. Impactos: desenvolvimento industrial. A ISI levou ao desenvolvimento de indústrias locais e à criação de empregos, contribuindo para o crescimento econômico inicial. Limitações e problemas: a falta de competitividade, a baixa produtividade e a dependência de tecnologia estrangeira limitaram os benefícios a longo prazo da ISI, levando muitos países a reavaliar essa estratégia nos anos 1980 e 1990. Conclusão: a teoria da dependência e a análise da CEPAL sobre o subdesenvolvimento oferecem uma crítica poderosa ao modelo capitalista global e suas implicações para os países periféricos. As soluções propostas, como a industrialização substitutiva de importações e a reforma agrária, visam aumentar a autonomia econômica e reduzir a dependência externa. No entanto, a implementação dessas políticas enfrentou desafios significativos, refletindo as complexidades de superar as estruturas de dependência e promover um desenvolvimento sustentável e equitativo. Estudo dirigido, CEPAL. Análise do subdesenvolvimento do terceiro mundo pela teoria da dependência. A teoria da dependência fornece uma análise crítica do subdesenvolvimento no terceiro mundo, argumentando que a pobreza e o atraso dessas regiões não são meras etapas no caminho para o desenvolvimento, mas sim resultados de uma integração desigual e subordinada ao sistema capitalista global. Desenvolvida principalmente por intelectuais latino-americanos como Raul Prebisch, Celso Furtado e Aníbal Pinto, esta teoria contrapõe-se à visão linear e universalista do desenvolvimento econômico, destacando as relações de poder e exploração entre as economias centrais, desenvolvidas, e periféricas, subdesenvolvidas. Principais elementos da análise: relação centro-periferia. A economia global é dividida entre um centro industrializado e desenvolvido e uma periferia agrária e subdesenvolvida. As economias periféricas são dependentes das centrais para tecnologia, capital e mercados, resultando em um intercâmbio desigual. O centro exporta produtos industrializados de alto valor agregado, enquanto a periferia exporta matérias-primas e produtos agrícolas de baixo valor agregado. Deterioração dos termos de troca. Os países periféricos enfrentam uma deterioração dos termos de troca, onde o valor de suas exportações tende a cair em relação ao valor das importações, levando a um desequilíbrio econômico crônico. Isso resulta em um fluxo constante de recursos das periferias para o centro, agravando o subdesenvolvimento. Dependência tecnológica e financeira. As economias periféricas são dependentes de tecnologia e capital das economias centrais, perpetuando sua posição subordinada. As políticas econômicas e as decisões de investimento são muitas vezes influenciadas ou controladas por interesses estrangeiros, limitando a autonomia das economias periféricas. Industrialização e subdesenvolvimento. A industrialização nas periferias é frequentemente limitada e voltada para a produção de bens de consumo simples, não promovendo um desenvolvimento tecnológico autônomo. A concentração de renda e a desigualdade social são exacerbadas pela dependência econômica e pela estrutura produtiva deformada. Aplicação das sugestões da teoria da dependência. Quando e como foram aplicadas? As ideias da teoria da dependência começaram a ser aplicadas principalmente nas décadas de 1950 e 1960, impulsionadas pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e governos progressistas na América Latina. Industrialização substitutiva de importações, ISI. Contexto: a ISI foi uma estratégia adotada para reduzir a dependência das importações de bens manufaturados, promovendo a industrialização interna. Implementação: governos latino-americanos implementaram políticas de proteção à indústria nacional, como tarifas alfandegárias, subsídios e barreiras às importações. Exemplos notáveis incluem o Brasil e a Argentina.
Resultados: inicialmente a ISI levou a um crescimento significativo da indústria local e à criação de empregos. No entanto, enfrentou desafios como a falta de competitividade, ineficiências produtivas e dependência de tecnologia estrangeira, resultando em crises de balanço de pagamentos nos anos 1970. Reformas agrárias e redistribuição de renda. Contexto: as reformas agrárias foram promovidas para aumentar a produtividade agrícola e melhorar a distribuição de renda, fortalecendo o mercado interno. Implementação: vários países latino-americanos, incluindo México, Bolívia e Chile, realizaram reformas agrárias para redistribuir a terra dos latifundiários para os camponeses. Resultados: embora tenham trazido alguns benefícios em termos de produtividade agrícola e condições de vida, muitas dessas reformas enfrentaram resistência política e dificuldades de implementação, limitando seu impacto a longo prazo. Integração regional. Contexto: a integração regional foi vista como uma forma de aumentar o comércio intra-regional e reduzir a dependência dos mercados centrais. Implementação: foram criados blocos econômicos como a ALAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, e posteriormente o Mercosul. Resultados: a integração regional ajudou a fortalecer os laços econômicos entre os países latino-americanos, mas também enfrentou desafios como a disparidade econômica entre os membros e a falta de coordenação política eficaz. Políticas de desenvolvimento sustentável. Contexto: com o avanço das décadas de 1980 e 1990, a CEPAL e outros defensores da teoria da dependência começaram a enfatizar a necessidade de desenvolvimento sustentável. Implementação: políticas foram desenvolvidas para equilibrar o crescimento econômico com a justiça social e a preservação ambiental. Resultados: embora houvesse progresso em algumas áreas, a implementação dessas políticas foi desigual e muitas vezes limitada por pressões externas e internas. Conclusão: a teoria da dependência oferece uma visão crítica e alternativa ao modelo de desenvolvimento convencional, destacando as relações estruturais de poder e dependência que perpetuam o subdesenvolvimento. Suas sugestões para políticas de substituição de importações, reformas agrárias, integração regional e desenvolvimento sustentável foram aplicadas com variados graus de sucesso, enfrentando desafios significativos tanto internos quanto externos. A análise e as propostas da teoria continuam a ser relevantes para entender e enfrentar as complexas realidades econômicas e sociais dos países em desenvolvimento. Public Choice. Escolha pública, análise detalhada e aplicações na ciência política e economia. A teoria da escolha pública, Public Choice, aplica métodos e conceitos econômicos para entender e analisar o comportamento dos agentes políticos como eleitores, políticos e burocratas. Desenvolvida por James Buchanan e Gordon Tullock, a escolha pública explora como os processos políticos e eleitorais influenciam as decisões governamentais, destacando a importância das regras institucionais e as motivações dos indivíduos no sistema político. Abordagem geral. A escolha pública como campo de estudo questiona a visão tradicional de que as decisões governamentais são tomadas exclusivamente no interesse público. Buchanan e Tullock, em seu livro The Calculus of Cons em 1962, argumentam que os processos políticos são guiados pelos interesses próprios dos agentes envolvidos. Eles destacam que os sistemas eleitorais e as regras constitucionais são cruciais para moldar os resultados das políticas públicas. Principais contribuições: separação do estágio constitucional e decisões políticas. Buchanan e Tullock diferenciam o estágio constitucional, onde as regras do jogo político são decididas, das decisões políticas subsequentes tomadas dentro dessas regras. Eles enfatizam que a Constituição deve ser estabelecida por acordo unânime para evitar a exploração da minoria pela maioria. Falha governamental. Em contraste com a falha de mercado, a teoria da escolha pública foca na falha governamental, onde as intervenções do governo não necessariamente corrigem problemas econômicos e podem, na verdade, agravar as ineficiências devido a incentivos perversos e informações assimétricas. Oferta monetária. A teoria monetarista, especialmente desenvolvida por Milton Friedman, influenciou a escolha pública ao destacar a importância do controle da oferta de dinheiro na economia. Friedman argumentou que a inflação é sempre um fenômeno monetário e que o controle da oferta monetária é essencial para manter a estabilidade econômica. Implicações na escolha pública. Intervenção governamental.
A manipulação da oferta monetária pelo governo pode ser vista como uma forma de intervenção que, se mal gerida, pode levar a ciclos de boom e bust. A teoria da escolha pública sugere que os políticos podem usar a política monetária para fins eleitorais, aumentando a oferta de dinheiro antes das eleições para estimular a economia e garantir reeleições, mesmo que isso leve à inflação posteriormente. Grande Depressão. Friedman e Schwartz, em A Monetary History of the United States, argumentaram que a Grande Depressão foi exacerbada pela política monetária inadequada do Federal Reserve. Eles criticaram o Fed por permitir uma contração severa da oferta de dinheiro durante a crise, o que agravou a recessão. Relação com a escolha pública. Responsabilidade governamental. A análise de Friedman e Schwartz enfatiza a responsabilidade do governo na gestão da oferta monetária. A teoria da escolha pública complementa essa visão ao sugerir que as falhas na política monetária podem resultar de incentivos inadequados e da falta de responsabilidade dos agentes governamentais. Os atrasos da política fiscal. Os monetaristas e teóricos da escolha pública criticam a política fiscal devido aos longos atrasos entre a identificação de problemas econômicos e a implementação de soluções. Esses atrasos tornam a política fiscal uma ferramenta ineficaz para estabilizar a economia. Tipos de atrasos. Atraso de reconhecimento. O tempo necessário para perceber que uma intervenção é necessária. Atraso de implementação. O tempo necessário para aprovar e implementar as políticas. Atraso de impacto. O tempo que leva para que as políticas implementadas tenham um efeito na economia. Proposta de política monetária de Friedman. Milton Friedman propôs uma política monetária baseada em regras, sugerindo que a oferta de dinheiro deveria crescer a uma taxa constante e previsível. Esta abordagem visa evitar a manipulação excessiva da economia e promover a estabilidade. Princípios da proposta. Regra K%. A oferta monetária deve crescer a uma taxa constante, aproximadamente igual à taxa de crescimento do produto real, para evitar inflação e deflação. Previsibilidade e estabilidade. Políticas monetárias previsíveis reduzem a incerteza nos mercados e evitam flutuações econômicas indesejáveis. Curva de Phillips. A curva de Phillips descreve uma relação inversa entre inflação e desemprego no curto prazo. No entanto, Friedman e Edmund Phelps argumentaram que essa relação não se mantém a longo prazo. Eles introduziram o conceito de taxa natural de desemprego, sugerindo que qualquer tentativa de reduzir o desemprego abaixo dessa taxa através de políticas monetárias expansionistas resultaria apenas em inflação mais alta. Implicações para a escolha pública. Expectativas adaptativas. Friedman argumentou que no longo prazo, os agentes econômicos ajustam suas expectativas de inflação, deslocando a curva de Phillips para cima e resultando em estagflação, alta inflação e alto desemprego simultaneamente. Política monetária discricionária. A manipulação da política monetária para alcançar metas de curto prazo é vista como ineficaz e potencialmente prejudicial, reforçando a necessidade de regras monetárias claras e estáveis. Conclusão. A teoria da escolha pública combinada com insights monetaristas de Friedman oferece uma visão crítica sobre a intervenção governamental e a política econômica. A análise da oferta monetária, a crítica aos atrasos da política fiscal, a proposta de uma política monetária baseada em regras e a reformulação da curva de Phillips são elementos centrais que elucidam como os incentivos e as estruturas institucionais influenciam as decisões políticas e econômicas. Compreender essas dinâmicas é essencial para formular políticas que promovam a estabilidade e o desenvolvimento econômico sustentáveis. O futuro da ciência econômica. A interseção entre economia, filosofia e moralidade. A análise econômica não se restringe apenas a modelos matemáticos e teorias quantitativas, ela também envolve considerações filosóficas e morais. Este texto explora a relação entre economia e outras disciplinas, relacionando as ideias apresentadas nos artigos de P.T. Bauer, Ronald Coase, N. Gregory Mankiw, Edward Gleiser e Peter Boetti. A integração desses pensamentos oferece uma compreensão mais profunda da economia como ciência social e sua conexão com a moralidade e a filosofia. Desprezo pela realidade, P.T. Bauer. Em O Desprezo pela Realidade, P.T. Bauer critica a visão predominante entre alguns economistas e planejadores de desenvolvimento que desconsideram as realidades práticas das sociedades em desenvolvimento. Bauer argumenta que muitos economistas adotam uma abordagem tecnocrática, impondo soluções que ignoram as condições locais e culturais. Principais ideias.
Tecnocracia versus realidade. Bauer destaca a desconexão entre teorias econômicas abstratas e as realidades práticas das economias em desenvolvimento. Importância do contexto local. Ele enfatiza que o desenvolvimento econômico deve levar em conta as particularidades culturais, sociais e históricas de cada sociedade. Crítica ao planejamento centralizado. Bauer argumenta que as políticas de desenvolvimento centralizadas frequentemente falham porque são baseadas em suposições errôneas sobre o comportamento humano e a dinâmica social, salvando a economia dos economistas. Ronald Coase. No artigo Saving Economics from the Economies, Ronald Coase critica a tendência da economia moderna de se concentrar excessivamente em modelos matemáticos e técnicas quantitativas, negligenciando as questões institucionais e práticas. Principais ideias. Economia institucional. Coase argumenta que a economia deve focar mais nas instituições que moldam o comportamento econômico, como as leis, regulamentos e normas sociais. Pragmatismo econômico. Ele defende uma abordagem pragmática que se concentra nos problemas do mundo real e nas soluções práticas, ao invés de modelos teóricos abstratos. Interdisciplinaridade. Coase sugere que a economia deve se integrar mais com outras disciplinas, como a sociologia, a ciência política e o direito, para entender melhor o comportamento econômico. Quando o cientista é também filósofo, N. Gregory Mankiw. Em When the Scientist is also a Philosopher, N. Gregory Mankiw discute a interseção entre economia e filosofia, argumentando que os economistas frequentemente enfrentam questões que são, em última análise, filosóficas. Principais ideias. Juízos de valor. Mankiw destaca que muitas recomendações de políticas econômicas envolvem juízos de valor, que são questões filosóficas, não apenas técnicas. Moralidade e política econômica. Ele argumenta que os economistas devem estar cientes das implicações morais de suas recomendações e das políticas que defendem. Objetividade versus subjetividade. Mankiw explora a tensão entre a busca por objetividade na ciência econômica e a inevitável subjetividade envolvida nas escolhas políticas e éticas. O coração moral da economia, Edward Glaeser. Em The Moral Heart of Economics, Edward Glaeser examina a importância da moralidade nas análises e políticas econômicas. Ele argumenta que a economia, enquanto ciência social, deve incorporar considerações morais em suas análises. Principais ideias. Economia e moralidade. Glaeser defende que a economia não pode ser moralmente neutra, pois lida diretamente com o bem-estar humano e questões de justiça. Políticas econômicas justas. Ele enfatiza que as políticas econômicas devem ser avaliadas não apenas por sua eficiência, mas também por sua justiça e impacto moral. Responsabilidade social. Glaeser argumenta que os economistas têm a responsabilidade de considerar as implicações morais de suas análises e recomendações. Economia mainline versus mainstream e as questões de filosofia moral. Peter Boetti. Em Mainline versus Mainstream Economics and the Questions of Moral Philosophy, Peter Boetti diferencia entre a economia mainline, que se baseia em tradições clássicas de pensamento econômico, e a economia mainstream, que se concentra em técnicas quantitativas e modelos matemáticos. Principais ideias. Economia mainline. Boetti descreve a economia mainline como enraizada nas tradições de Adam Smith, David Hume e outros pensadores clássicos que enfatizavam a ordem espontânea e a importância das instituições. Economia mainstream. Ele critica a economia mainstream por seu foco excessivo em modelos matemáticos e abstrações, argumentando que isso pode levar à perda de insights importantes sobre o comportamento humano e as instituições. Filosofia moral. Boetti enfatiza a importância da filosofia moral na economia, argumentando que a ciência econômica deve considerar as implicações éticas de suas teorias e políticas. Conclusão. A integração das perspectivas apresentadas por Bauer, Coase, Mankiw, Glaeser e Boetti oferece uma visão abrangente da economia que vai além dos modelos matemáticos e das técnicas quantitativas. Eles defendem uma abordagem que considera as instituições, a moralidade e as realidades práticas das sociedades. Ao integrar economia, filosofia e moralidade, esses pensadores propõem uma visão mais holística e humanista da ciência econômica, que está melhor equipada para enfrentar os desafios complexos do mundo real. Law e Economics. A integração de Law e Economics e Public Choice. Para compreender melhor a integração entre Law e Economics e Public Choice, vamos explorar mais detalhadamente como esses campos podem se complementar na análise e formulação de políticas públicas e sistemas legais. A abordagem geral da escolha pública.
A escolha pública enfatiza a análise do comportamento dos agentes políticos através de uma lente econômica. Esta teoria questiona a visão romântica do governo como um benfeitor social e sugere que políticos e burocratas, assim como os consumidores e produtores, são motivados por interesses próprios. Principais conceitos. Racionalidade econômica. Assume que indivíduos agem racionalmente para maximizar sua utilidade, inclusive no âmbito político. Incentivos e restrições. Explora como os incentivos e restrições institucionais moldam o comportamento dos agentes políticos. Eleitor mediano. A teoria da escolha pública frequentemente utiliza o modelo do eleitor mediano para prever o resultado das eleições e as políticas públicas, sugerindo que os políticos adotam posições que atraem o eleitor mediano para ganhar eleições. A oferta monetária sob a perspectiva de Public Choice e Law e Economics. A oferta monetária é um ponto central tanto na escolha pública quanto em Law e Economics, especialmente na forma como as políticas monetárias são influenciadas e implementadas. Public Choice. Manipulação eleitoral. Políticos podem expandir a oferta de dinheiro antes das eleições para reduzir o desemprego e criar um boom econômico, visando ganhar votos. Consequências inflacionárias. Tais manipulações frequentemente levam à inflação pós-eleitoral, evidenciando o curto-prazismo inerente na tomada de decisão política. Law e Economics. Estruturas legais para a política monetária. Analisa como diferentes estruturas legais e arranjos institucionais, por exemplo, a independência do Banco Central, afetam a eficácia da política monetária. Hipótese dos mercados eficientes. Considera como políticas monetárias previsíveis podem reduzir incertezas de mercado e custos de transação, promovendo a estabilidade econômica. A Grande Depressão. A análise de Friedman e Schwartz sobre a Grande Depressão destaca o papel crítico das falhas na política monetária em exacerbar as recessões econômicas. Public Choice. Responsabilidade governamental. Critica a inação do Federal Reserve e destaca como considerações políticas e incentivos desalinhados podem levar a falhas políticas. Atrasos nas políticas. Discute como respostas atrasadas na implementação de políticas podem agravar as condições econômicas. Law e Economics. Impacto regulatório. Examina como mudanças nas leis e regulamentos durante a Grande Depressão influenciaram a recuperação econômica. Reformas institucionais. Sugere reformas institucionais para prevenir falhas políticas semelhantes, como aumentar a independência das autoridades monetárias. Os atrasos da política fiscal. Tanto Public Choice quanto Law e Economics reconhecem os atrasos significativos inerentes na política fiscal como uma grande desvantagem. Public Choice. Atraso de reconhecimento. O tempo necessário para identificar problemas econômicos que requerem intervenção. Atraso de implementação. O atraso na aprovação e implementação de medidas fiscais devido a processos burocráticos e legislativos. Atraso de impacto. O tempo que leva para que as medidas fiscais implementadas realmente afetem a economia. Law e Economics. Eficiência legal. Analisa como os processos legais podem ser otimizados para reduzir atrasos. Desenho institucional. Propõe mudanças institucionais para tornar a política fiscal mais responsiva e eficaz. Proposta de política monetária de Friedman. A proposta de Friedman para uma política monetária baseada em regras é projetada para evitar as armadilhas da política discricionária. Public Choice. Previsibilidade. Uma abordagem baseada em regras reduz a oportunidade de manipulação política e aumenta a previsibilidade da política. Credibilidade. Aumenta a credibilidade da política monetária ao reduzir a probabilidade de mudanças motivadas politicamente. Law e Economics. Aplicação legal. Examina como as estruturas legais podem garantir a adesão às regras monetárias. Desenho institucional. Defende o desenho de instituições que possam implementar e aderir efetivamente às regras monetárias. Curva de Phillips. A curva de Phillips ilustra o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego, mas Friedman e Phelps argumentaram pela importância da perspectiva de longo prazo. Public Choice. Ciclos eleitorais. Políticos podem explorar o trade-off de curto prazo, levando a ciclos repetidos de inflação e desemprego. Taxa natural de desemprego. Argumenta que as políticas devem visar a taxa natural de desemprego, evitando as consequências inflacionárias de longo prazo de tentar reduzir o desemprego excessivamente. Law e Economics. Estabilidade das políticas. Defende políticas estáveis e previsíveis que considerem impactos de longo prazo em vez de ganhos de curto prazo.
Estruturas legais. Enfatiza o papel das estruturas legais na manutenção da consistência e credibilidade das políticas. Parte prescritiva da Public Choice. A parte prescritiva da escolha pública oferece várias recomendações-chave para melhorar a governança e os resultados das políticas. Principais recomendações. Regras constitucionais. Estabelecimento de regras constitucionais para limitar o poder do governo e proteger os direitos das minorias. Limitação da intervenção governamental. Redução do escopo da intervenção governamental para minimizar a falha governamental e a ineficiência. Transparência e responsabilidade. Aumento dos mecanismos de transparência e responsabilidade para alinhar as ações políticas com o interesse público. Regras monetárias e fiscais. Adoção de regras claras e previsíveis para políticas monetárias e fiscais para evitar manipulações políticas e promover a estabilidade econômica. Descentralização. Promoção da descentralização para aumentar a competição entre unidades governamentais e melhorar a eficiência. Conclusão. A integração de Law e Economics e Public Choice fornece uma estrutura abrangente para analisar e melhorar as políticas públicas e estruturas legais. Ao aplicar princípios econômicos para entender processos políticos e legais, esses campos ajudam a identificar os incentivos e arranjos institucionais que promovem a eficiência, a estabilidade e o bem público. Compreender essas inter-relações é crucial para formular políticas que sejam eficazes e sustentáveis, levando a uma melhor governança e resultados econômicos.